Bom, gente, boa tarde. Muito obrigada aqui pelos presentes, né? Nós vamos iniciar mais uma sessão, a penúltima do ano, dos Encontros Internacionais dos Brasileiros entre Outros Hispanos, né? Agradeço agora presencialmente aqui ao Carlos, bibliotecário aqui do Instituto Cervantes, da Biblioteca Naeli da Pinhon, né? Também agradeço ao diretor José Vicente, sempre pela nossa acolhida aqui, a Pilar, que hoje está aqui também com a gente, dando o suporte, que é aqui do Instituto Cervantes, e todos os alunos que fazem parte. Eu gostaria de fazer algumas ponderações essa semana, que a gente teve a Semana de Integração Acadêmica, e nós tivemos algumas apresentações da Sofia, né, da Josiane, sobre o nosso trabalho, e foram muito bem acolhidas. Foi lá no Fórum de Ciência e Cultura, e tivemos também a apresentação no Forcult, que é o Fórum de Cultura da região Sudeste, que elas ainda não chegaram, da Alanda e da Letícia. Inclusive, vocês podem seguir a gente, é Vida Pública, lá tem o registro da Alanda e da Letícia. Está muito bem explicado, né, e toda essa trajetória que a gente faz. Vocês devem também seguir o Instituto Cervantes no Instagram, que a gente está gravando, sempre fica lá também. Também a gente agradece, né, que dá uma oportunidade para outras pessoas poderem assistir. E, em especial também, eu recebi essa semana, eu gostaria de deixar aqui registrado, em especial aí, acho que todos os alunos que fazem isso tem um registro na história, tem na gestão pública e tem nas relações internacionais, que é o Fala BR. Não sei se vocês já ouviram falar, o Fala BR ligado à CGU, né, a Controladoria Geral da União. Nós recebemos uma mensagem da direção do Instituto Cervantes de elogio, né, um elogio à minha dedicação como coordenadora, pelo pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Pampa, professor Franklin Micael Peçanha. Então, um elogio sobre a participação, né, um trabalho de atenção e sensibilidade e comprometimento, né, apesar das múltiplas configurações e cargas de trabalho que nós temos, os servidores públicos, em relação a ser avaliadora externa das ações de cultura da Universidade do Pampa. Então, estendo esse elogio a todos, em especial aos meus alunos, também ao Instituto Cervantes, que me dá essa oportunidade de poder refletir sobre a questão da cultura. Eu tenho uma formação na área da cultura, um dia, se vocês quiserem, eu conto para vocês, mas sem dúvida nenhuma, sem o trabalho de vocês, a gente não consegue ter, né, esses elogios, e é importante deixar claro que o servidor público brasileiro trabalha, né? Não só o brasileiro, mas nós estamos aqui em casa, na casa do governo espanhol, que também trabalha. Então é uma coisa também importante para vocês que são da gestão pública, história, relações internacionais, né? Essas relações também entre os governos, que é uma outra história também, que se um dia vocês quiserem, a gente faz uma roda de conversa para tratar desse assunto, né? Bom, então nós estamos aqui hoje para tratar de Beatriz Sarno, um livro que tem aqui na biblioteca, né, a Máquina Cultural, Maestras, Tradutores e Vanguardistas. Nós não achamos a tradução em português, então nós trabalhamos com o livro no original, que eu agradeço também os alunos, tá? Eu aprendi também a trabalhar com o espanhol sem ter cursinho, muito depois que eu fui fazer o cursinho, mas eu lia direto. E a Beatriz Sarno, a Sofia vai explicar aqui com maior vagar, mas é uma autora argentina que faleceu em dezembro do ano passado, e que a gente faz uma homenagem a ela pela própria trajetória dela como escritora, como estudiosa da área da arte. E aqui a gente vai pegar 3 aspectos nesse livro dela.
o papel das maestras, né, das professoras, e é muito interessante porque vai trazer um pouco da tradição de uma professora, enfim, um ensino mais tradicional, numa Argentina, em especial num determinado bairro, nos termos do Amartya Sen, um bairro com pouca estrutura, né, um bairro mais distante, né, de infraestrutura, então mais difícil para nós professores podermos, né, ajudar os alunos. Então tem uma discussão bastante interessante, essa professora foi equivocada no caminho dela, não foi equivocada, a tradição que se tinha, porque muda muito a educação, né? Muito, muito mesmo, vocês não têm noção. Eu estudo, sei lá, há quase uns 20 anos, essa questão da educação, a educação universitária, a educação básica, né? Tanto que os alunos da gestão pública, se desejarem, essa área é uma área que eu tive oportunidade de estudar mais. Mas eu entendi esse capítulo nesse sentido. É difícil, às vezes se muda e até a pedagogia mudar também demora, né? Isso também serve para vocês, tá? Da universidade. Às vezes vocês são mais à frente, uma dinâmica de uma mudança maior do que nós, professores, podemos captar essas mudanças, né? Mas é um desafio, quem gosta de educação, é isso mesmo. Eu estava até falando com o Pedro anteontem isso. Pedro é professor do Pedro II, né? Orientador também aqui da Sofia. Tem dois outros professores que eu esqueci de falar, desculpa, vou voltar para o livro, mas antes disso eu não poderia deixar de registrar a professora Sandra Becker, que não pôde estar, da UFRJ, e o professor Ricardo Marinho, da TE de Saberes também, sempre está aqui com a gente, podendo orientar vocês. A questão dos tradutores, e aí vocês vão ver, a Beatriz Sarros vai estudar em cima da Vitória Ocampo, mas o papel dos tradutores é um papel importante. No nosso caso, do português, é mais difícil ainda, porque tantos livros que estão saindo agora, então é um esforço que nós fazemos, imenso, tantos livros que estão saindo agora, às vezes demoram muito a serem traduzidos para o português, e no caso dos países hispanohablantes, eles ainda têm uma vantagem, porque pelo menos o espanhol ele é considerado na ONU como uma terceira língua, né? Então você tem o inglês, o francês e o espanhol. Sempre nas Olimpíadas, não sei se vocês reparam, sempre o espanhol é falado. Então nós temos um pouco mais de dificuldade para chegarmos. E aí, para nós, essa reflexão é fundamental, porque às vezes uma má tradução destrói um livro. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, pelo menos o espanhol e o inglês, tentem, porque a gente fica, é um esforço mesmo nosso, né, de todos nós que realmente queremos, enfim, ter uma boa educação. E a questão dos vanguardistas, em especial a questão do cinema, que nesse momento, em Argentina, a Argentina tem uma produção cinematográfica, não sei se vocês têm acompanhamento, né? Enzo está falando assim, porque quem acompanha é espetacular, tá? E agora, com o governo atual, eles têm tido bastante dificuldade, mas têm conseguido, né, na mais conhecida de todos os streams, que é a Netflix, que tem aparecido também também algumas séries bastante interessantes, e em outros streams também, tá? Então tem conseguido sobreviver por conta disso, mas está difícil nesse momento. Então essa discussão dos vanguardistas aqui, na década de 70, 60, 70, é bastante interessante, que ela também vai ver. Então são essas três perspectivas aqui. Aí eu daria a palavra à Sofia, né? Você quer o microfone? Fique à vontade. Aí pode... Quer dar um passador aqui pra mim. Desculpa. Eu vou passando para você. Ok. Tá. Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Sofia, sou bolsista do PIBIC Ensino Médio e eu vou falar um pouco sobre a autora
do livro que a gente vai falar sobre aqui na apresentação, que é a Beatriz Sarlo. Ela nasceu em 1942, na Argentina, e ela morreu em 2024. Quando a gente foi pesquisar, a gente percebeu que ela era ligada a diversas profissões, escritora, intelectual, ensaísta, professora, crítica literária, crítica cultural, jornalista. Pode passar. É isso? Era esse aí. Ela exerceu diversas funções ao longo da vida dela. Ela lecionou literatura argentina na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires por mais de 20 anos, até ela se aposentar em 2003. Ela ministrou cursos em diversas universidades norte-americanas, Berkeley, Columbia, Minnesota. Ela foi membro do Wilson Center de Washington e do Simon Bolivar Professor of Latin American Studies na Universidade de Cambridge, na Inglaterra também. Ela participou da fundação e também dirigiu a revista Punto de Vista entre os anos de 1978 e 2008, que foi uma revista que surgiu de uma forma um pouco pequena, quase clandestina, e que se tornou depois um ponto de discussão cultural, intelectual. Quase um ano após a morte do companheiro dela, num contexto onde ela percebia um governo populista de direita, com uma base autoritária de modos vulgares, sem grandes ideias, ela sofreu um derrame e foi internada. Ela faleceu 3 semanas depois, em 2024, como eu já tinha mencionado. Durante a ditadura militar argentina, ela também, junto de vários outros intelectuais, acadêmicos da época, ela se refugiou na chamada Universidade de Catacumbas, que eram grupos de estudos em espaço privado que sustentaram a vida cultural do país na época. Nos últimos anos da vida dela, ela começou a produzir um livro de memórias também. Ela também fala em algumas partes ao longo da obra dela que o Benjamin, o Walter Benjamin e o Barthes são 2 escritores que foram muito decisivos na formação dela. Ela fala sobre isso em alguns livros. Aqui estão algumas fotos dela, a maioria delas foram retiradas do próprio livro de memórias dela. E aqui a gente colocou outra foto dela também, e um trecho de quando ela participou de uma campanha pela leitura, onde ela fala que não entender foi minha primeira experiência definitiva. Eu comecei não entendendo e quase em seguida eu aceitei que esse era o ponto de passagem, pelo que tudo valia a pena. Convencida de que entender um trabalho, eu me acostumei que esse trabalho fosse um prazer. Nem o caminho da arte, nem do pensamento são uma linha reta. É isso, passo a minha palavra para a palavra. Então, agora a Juliana Câmara, do curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social da UFRJ. Boa tarde, eu sou a Julia Câmara, sou estudante de Gestão Pública da UFRJ e eu vou falar sobre os cabeças raspadas e as fitas argentinas no item A Escola. Eu vou falar sobre 3 subtópicos do item A Escola, começando por aos professores e aos pais de família. Essa parte vai iniciar falando sobre o livro de leitura como uma maneira de não só instrução, mas de educação moral das crianças. Então, a ideia era que esse livro, ele transmitisse, através da nota moral, ele transmitisse valores, bons hábitos, noções básicas da vida e não só instrução. Ele tinha que falar ao coração das crianças, dos estudantes, e não só à inteligência. Esse item vai destacar a importância de dignificar o ensino da leitura, com o propósito
com o propósito de que, ao ler, a criança não só entendesse, mas ela pensasse, tivesse reflexão, sentisse. E isso vai ser muito influenciado não só pelos familiares dessa criança, mas principalmente pelos professores. Isso vai ser encorajado por uma professora que ela diz que, ao sair da escola normal, ao terminar a escola normal, ela vai ingressar num trabalho numa escola que ela estudou quando ela era pequena, mas o pai dela havia tirado porque ele acreditava que ali não se aprendia nada. Então, ela decidiu voltar a essa escola, né, só que agora como professora de outras crianças e também da irmã dela, e ela vai dizer: eu ia ensiná-la a ler de uma forma que eu não tinha aprendido. Ela vai reparar que os pais desses alunos, eles respeitavam a sua profissão, mas eles eram rudes. Então, eles acreditavam que as crianças tinham que priorizar o trabalho e não a educação, e não o estudo. Por conta disso, né, os seus alunos tiveram o seu lado intelectual, digamos assim, deixado de lado, né? Muitos deles vinham de origem mais humilde, né, mais condições financeiras, e os seus próprios pais também, eles na infância tiveram uma certa privatização da questão da educação, né, não tiveram tanto acesso à educação. Então, por conta disso, ela decide buscar quebrar um pouco desse ciclo, né, e ela vai ajudar essas crianças com tarefas que fizessem elas pensarem, trabalharem a mente delas, e ela vai dizer: eu não queria que me amassem à toa, eu queria fazer bem o meu trabalho. No próximo subtópico, né, os professores vão iniciar falando do descaso e da ingratidão de certos alunos que não reconheciam os esforços e também não valorizavam os seus professores, né, que são descritos como profissionais que dedicam a vida inteira a lidar com todo tipo de criança. E a tarefa docente, ela era vista como um sacrifício, porque além do professor ter o compromisso de ensinar a ler, a escrever e a contar, ele também sofria com umas certas exigências externas, como a desobediência, a desordem das crianças na sala de aula e também exigências de professores e de autoridades da escola. E essa sobrecarga, muitas vezes, fazia com que eles tivessem a saúde prejudicada, saúde mental, saúde física. E uma coisa que também é falada é sobre a questão das condições de trabalho dos professores. Então, muitos deles não tinham o pagamento dos seus salários em dia, e isso só reforça, né, a questão de que o professor ele tinha muito esforço para pouco reconhecimento. No próximo subtópico, né, vai destacar que não basta uma professora só transmitir o conteúdo para os seus alunos. Ela precisa ser generosa, responsável, pontual, uma professora ativa. Ela deve sentir alegria em ensinar para as crianças, ela deve amar a sua profissão, ela deve ter entusiasmo, ela precisa ter vontade de melhorar sempre como professora, mas também vai falar sobre coisas que ela não deve ser. Apática, rotineira, indiferente, e ela também não deve ter vergonha da sua profissão, já que é de grande importância para a educação das crianças. E ainda nesse mesmo subtópico vai ser reforçada a necessidade de romper com uma educação repetitiva, com uma educação mecânica, monótona, em que a criança só escuta o professor, né? A escola ela precisa ser um ambiente de ensino ativo, né, e acolhedor para que essas crianças tenham um desenvolvimento melhor. E isso é essencial para também formar as próprias professoras, não só os alunos, né? É necessário que esse ambiente mais ativo, né, ele faça com que a professora aprenda a ensinar os alunos dela. E a educação pela arte, ela aparece como uma alternativa para isso, né, que permite que os alunos eles participem e que eles tenham um trabalho ativo dentro da escola, no ensino deles mesmo, também juntamente com os professores. Então, quando eles estão envolvidos em atividades artísticas, em atividades coletivas com os outros alunos, eles vão aprender da forma certa, eles vão de fato aprender. Eles não vão estar num ambiente no qual eles só escutam, eles vão estar ali no momento de interação, fazendo com que eles absorvam melhor o que eles têm que aprender. Inclusive no texto fala que a rotina, né, esse ambiente monótono de aprendizado, ele é um dos maiores aliados da indisciplina escolar, mostrando que essa inovação pedagógica ela é muito importante para a evolução dos alunos dentro da sala de aula.
Agora eu vou passar a minha fala para o próximo colega, por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Me chamo André, eu sou aluno de Relações Internacionais da UFRJ. Vou dar sequência à colega. Vou dar sequência ao capítulo. Desculpa, deixa eu te ajudar. Tem esse daqui que você dá pra frente. Tá, desculpa. Eu dava logo. Aqui? Não. Eu acredito que não. Talvez um pouco mais pra frente. Sim. Aí, aqui você vai. Aqui Você vai pra frente. Ah, perfeito. Desculpa. Muito obrigado. Não, obrigado. Então, pessoal, a gente vai seguir neste capítulo, para o final do primeiro capítulo, onde que a gente vai adentrar um pouco mais sobre a narrativa que a colega já entrou um pouco sobre a história da Rosa. A Sarlo, ela vai nos contar em primeira pessoa a história dessa professora e diretora, a Rosa del Rio. E ao final, o epílogo, ela vai fazer uma crítica e fazer uma observação também, e interpretar essa história da vida dela. Então a gente começa no início do século XX. É importante a gente observar que ao final do século XIX e até o século XX, a Argentina ela passa por uma onda migratória. Então você tem uma grande onda de imigrantes da Espanha, da Itália, indo em direção à Argentina devido à demanda na expansão agrícola e também devido aos incentivos que o Estado argentino, assim como o Brasil faz, dão para esses novos imigrantes, né, concedendo terras, concedendo créditos. Então a gente tem uma chegada de um grande contingente imigratório na Argentina. E é desse contingente que a gente está falando sobre, porque é muito importante para a história da Rosa e também do ambiente cultural e educacional da Argentina no século XX. A Rosa ela é filha de imigrantes, ela é professora, diretora de uma escola periférica em Buenos Aires. Então, o primeiro cenário que a gente vai observar a partir desse ambiente, né, de uma escola na periferia de Buenos Aires, é essa preocupação com os alunos que estão nesse ambiente, alunos que são filhos de imigrantes que também carecem de condições financeiras. Temendo uma crise de piolho, o que ela faz? Ela pede a um barbeiro, a um cabeleireiro que cortasse o cabelo dos meninos no pátio, e também ela ensina as meninas a desfazerem as tranças, a limparem, para poder manter uma certa ordem, manter uma certa higiene. E a gente observa nessa primeira cena que, embora elas estivessem invadindo os corpos, elas estivessem ali impondo uma certa disciplina, para ela, aquilo era também uma lição, era também parte da educação. Ela acreditava muito no aprendizado para além da teoria. Ela acreditava muito no aprendizado como uma ação prática na realidade. A gente observa então já uma característica que ela possui bastante, né, de poder pensar numa escola como um lugar também de disciplina. Então ela tenta moldar todos a um certo nível, um certo patamar, um certo noção. Da mesma forma, já no segundo ato, a gente pode observar que acontece no dia 25 de maio, que é o desfile cívico da Argentina, né, onde eles comemoram o dia da independência. Bem, o que acontece nesse cenário é que, embora seja uma escola pequena, a Rosa ela tira um certo dinheiro do seu próprio salário para poder incentivar as crianças a participarem também do desfile. Ela cria distintivos, ela cria laços, cria fitas,
incentivando essas crianças a participarem do desfile, e a ideia dela dá certo, ela consegue uma certa notoriedade no desfile, a escola ganha um certo prestígio, e isso demonstra como que ela estava disposta a abraçar todos aquelas crianças sob uma noção de Estado. Ela estava sempre ali valorizando esse simbólico, tentando abranger elas dentro de um coletivo, de um imaginário. Então, é uma tentativa de também abranger a todas essas crianças. Bem, a questão por trás disso, como a Sarlo ela vai interpretar no epílogo do capítulo, embora todas essas ações elas não tenham nenhum objetivo negativo por trás, elas demonstram uma educação voltada para poder moldar essas crianças, criar um cidadão padrão ali. Então ela faz um questionamento sobre a Rosa ser um robô estatal, no sentido de será que ela está tentando submeter todas as crianças que têm um passado subjetivo, que têm um passado ali que lida com seus pais, que são de outros países, ela tenta homogeneizar todos eles sobre uma mesma noção, sobre o mesmo coletivo, sobre as mesmas crenças, valores. Então ela denuncia, ela expõe a Rosa como sendo uma pessoa que está tentando moldar todos sobre um modelo, sobre uma única noção. Bem, a verdade é que ela não está simplesmente atacando a Rosa, mas sim denunciando uma educação que está mais homogeneizando, mais unificando as pessoas, ao invés de realmente empoderá-las e também celebrar a pluralidade e a diversidade. Bem, pessoal, por hoje é isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Pessoal, eu sou Thaís, estudante de História da Universidade, e nesse capítulo a Beatriz Sarlo vai apresentar a trajetória da Vitória Ocampo. A Vitória, ela apresenta a trajetória da Vitória, que foi uma escritora e editora muito importante na Argentina, destacando a relação dela com a vanguarda cultural europeia e também como papel de mediadora cultural. Uma fase muito importante da vida da Vitória foi em 1913, quando ela vai para Paris e ela assiste pela primeira vez o balé The Rite of Spring, do Stravinsky, e ela fica impactada, porque a música moderna, os espetáculos de balé russo apresentam uma nova revelação, é como se uma revelação estética para ela. A força do ritmo, das cores, as novas formas, rompe com aquele padrão suave e convencional da Belle Époque, e isso encanta a Vitória Ocampo. Em 1924, ela conhece o poeta bengalês Rabindranath Tagore. Bem, o Tagore ele chega a Buenos Aires de uma forma bem surpresa e, digamos, até com uma dose de improvisação, porque não era o destino dele. Ele iria para Lima participar de uma celebração de espíritos anti-espanhóis, e quando ele é enganado pelos organizadores do evento, quase sem dinheiro e sem esperar muito de Buenos Aires, ele acaba indo parar na cidade. Ele se hospeda numa pequena pensão na região do Porto, e ele acaba sendo descoberto pela Vitória Ocampo e por uma amiga, que o ajudam a se instalar durante um tempo. Só que a saúde dele, ele sofre um problema e ele acaba tendo que ficar em Buenos Aires por recomendação médica, e ela acaba o hospedando em sua casa em Punta Chica.
esse encontro dos dois foi profundamente marcante para a Vitória, porque primeiro ela relata o Tagore com uma aparência quase que religiosa e mítica. Ela fala dos olhos de beleza intensa, olhos negros de beleza intensa, da pele clara e jovem, da barba que destacava o rosto dele. Para ela, ele não era só um escritor de renome, mas ele representava também um elo vivo com uma cultura muito distinta da dela, que despertava um fascínio e uma curiosidade. Durante esse tempo de convivência, eles tiveram alguns conflitos culturais, porque a Vitória ela tenta apresentar para ele alguns dos escritores favoritos e músicos, como Charles Baudelaire, Debussy, Ravel. Porém, o Tagore ele vai ter uma certa reticência, algumas vezes ele vai até negar um pouco quando ele chama Baudelaire de poeta de mobília, incapaz de despertar nele uma verdadeira emoção. E tem um outro episódio importante que vai ser um marco para a Vitória, porque ela vai se dedicar à tradução, quando o Tagore ele acaba de fazer um poema e ela pede para que ele traduzisse esse poema do bengali para o inglês. E ela fica profundamente emocionada porque ela pensou assim, nossa, essas palavras tocam em mim de uma forma. Só que depois, no outro dia, quando ele traduz de forma escrita e entrega aquela tradução para ela percebe que faltam trechos que eram justamente os trechos que tinham despertado nela essa emoção. E quando ela vai indagá-lo, por que na tradução faltam esses trechos, ele diz que são elementos que não atrairiam o público ocidental. Bem, a Vitória Ocampo ela vai se dedicar a traduzir e comentar obras do Tagore. E nesse processo ela vai perceber que a tradução ela vai muito além de uma questão linguística, mas ela também é um fenômeno cultural e de mediação cultural, sempre inevitavelmente parcial e permeada por perdas. Ao traduzir, você sempre deixa um pouco de si. Durante a atuação na revista Sur, ela aposta na tradução como uma ferramenta essencial de renovação da vida cultural argentina. É como se fosse um espaço de diálogo cultural e literário que impulsionou o pensamento de vanguarda. Ela promoveu uma troca de ideias entre escritores e intelectuais, não só europeus e norte-americanos, como ela também traz para o debate latino-americano escritores orientais também. E na sua atuação, a revista Sur se torna um símbolo de abertura e vanguarda durante o período. Boa tarde. Meu nome é Catarina, eu sou do curso de Relações Internacionais. Então, esse capítulo se chama As Línguas, as Culturas e os Gêneros, e ele vai falar dos diversos idiomas que essa autora, Vitória Ocampo, domina, as diversas culturas que ela teve contato, que fizeram parte da sua formação como pessoa e escritora, e os gêneros de escrita pelos quais ela percorreu. Então, o capítulo vai começar falando de uma carta que ela trocou com o Tagore, esse poeta, esse escritor, que ela recebeu em Buenos Aires, lamentando que durante o encontro dele eles tiveram algumas barreiras linguísticas, que não se deu por conta de dificuldades na língua, porque ela falava inglês fluentemente, mas ela diz que ela vai atribuir essa barreira linguística a uma inibição por parte dela, por ela estar diante, como a minha colega comentou, de uma pessoa que ela via de forma quase mística, uma pessoa que ela admirava muito. Então, ela vai lamentar por essa barreira que eles tiveram. E aí, a partir disso, o texto vai falar sobre a formação cultural dela como
uma garota da elite argentina e como isso influenciou a formação dela como escritora. Então, começando pelo multilinguismo da Victoria Ocampo, ela foi criada em 3 idiomas, então inglês, francês e espanhol. Como sendo nascida em Buenos Aires, a língua nativa dela, né, é o espanhol, e a primeira língua em que ela aprendeu a escrever foi o francês, e logo depois ela aprendeu o inglês ainda muito jovem. Então ela teve contato com esses 3 idiomas assim que ela era criança. Então ela dominava esses 3 idiomas e transicionava entre eles com muita facilidade, tanto que ela trocava cartas com diversos autores em todas essas línguas, francês, inglês e espanhol, e não tinha problemas com isso, né? Era muito natural para ela. E esse aprendizado das línguas estrangeiras, para as meninas da elite argentina, ele era feito quase como por osmose. Então elas falavam com pessoas que falavam esses idiomas, né? Elas conviviam com pessoas que falavam inglês e francês, e elas não viam o espanhol como uma categoria diferente, como uma língua nativa. Elas viam o inglês e francês também como sua própria língua. E esses idiomas, eles apareciam em sonhos, em memórias. Então ela realmente foi criada com essas 3 línguas. E aí isso vai ter um papel muito forte na formação dela. O francês, ele tem um papel diferente porque ele é considerado a língua legítima para essas mulheres da alta sociedade. Então era esperado dessas mulheres que elas escrevessem em francês. E aí, como a grande parte da sociedade argentina não fala francês, a escrita em francês ela acabava agindo como uma proteção, né? Uma capa de recato e de intimidade e legitimidade. Então, o francês ele tornava publicável o que em espanhol seria muito íntimo ou até mesmo pedante. Então, os versos em francês eles eram socialmente aceitos, mas não em espanhol, né? E aí, o que a Victoria Ocampo vai fazer é publicar em francês, mas em prosa, né? Porque o que era esperado dessas mulheres era produzir poesia. Era o gênero que era aceitável para as mulheres na época, mas prosa não era aceitável. Então ela vai romper muito com essas expectativas da época ao publicar ainda em francês, em prosa, e ela vai enfrentar críticas da sua própria família e desses próprios autores com os quais ela trocava cartas. E não somente isso, mas ela vai também posteriormente publicar essa prosa em espanhol, gerando ainda mais uma ruptura com essas normas sociais e de gênero da época. E então, isso foi algo muito simbólico, né, que ela fez na época. E aí a formação do gênero literário dela. Na formação da Victoria Ocampo, o deslocamento ele foi muito importante na vida dela, né? Ela fala de desplazamento, deslocamento, porque ela vivia viajando, e principalmente entre Paris, Buenos Aires e Nova York. Então ela conseguiu uma troca cultural desses locais muito grande. E por conta disso, ela encontrou nos relatos de viagens e nos testemunhos um gênero em que ela se encontrou ali. Então, a escrita dela vai ser muito marcada por esse deslocamento entre culturas, entre idiomas. Então, ela vai transicionar entre essas 3 línguas. Então, na escrita dela, é abundante o uso de citações ou de fragmentos, não só em espanhol, mas em inglês e francês, que servem para enriquecer o texto, né? Porque, às vezes, um idioma possui características, possui recursos que outro não possui. Então, ela vai usar esses textos estrangeiros não como uma polêmica, mas como uma forma de enriquecer o próprio texto dela e de trazer mais, de agregar, né, novas informações e novas trocas culturais. E aí, o deslocamento cultural e a fundação da revista Sur. Né? Sur é Sul em espanhol, e aí, como o Meclaro comentou, dessa revista anteriormente, o que vai acontecer é que essas viagens vão moldar totalmente a formação da escritora e ela vai começar a pensar Buenos Aires como parte de um triângulo. Então, o triângulo Buenos Aires, Nova York e Paris. Então, ela queria uma forma de conectar, né, os continentes, porque a América do Sul fica mais isolada, então ela queria um meio de comunicação entre esses 3 locais. E aí surge a ideia da revista Sur, que seria uma forma de intercâmbio cultural entre essas 3 regiões. Então, a formação multilingüe e cosmopolita da autora, ela vai se caracterizar por essa apropriação que ela faz, né, de textos, de palavras estrangeiras, de textos de referências e termos estrangeiros, que vão servir para enriquecer e ampliar o espanhol e deixar mais rico. Então,
a produção textual dela vai transitar entre tradução, citações, testemunhos, relatos de viagem, e ela se constrói, né, como uma viajante privilegiada, sendo uma mulher da alta elite argentina, mas ainda assim sem perder de vista a consciência das tensões entre língua, gênero e classe, e representando, né, uma ruptura muito grande na época, por ter escrito não apenas em prosa, né, por ter deixado a poesia e migrado para a prosa, mas também por ter escrito em espanhol, não só mais em francês. Então, a autora ela vai representar uma mudança muito grande e vai romper com o gênero, com os ideais, né, de gênero que se tinha até então. E, bom, agora eu vou passar a palavra. Bom, vamos lá. Acabou que eu posso voltar ao Tagore um pouquinho, né, e falar um pouco sobre... eu entendo, né, essa relação, porque esse capítulo aqui, ainda falando sobre a Vitória Ocampo, e essa questão do conflito entre a cultura letrada e a cultura de massas. E aí, logo no início, nesse ponto, vai falar do mal-entendido. Na verdade, são vários mal-entendidos que, como eu falei para vocês, a tradução, ela não é uma tarefa fácil. Tanto que, quando a Sofia preparou junto com o Pedro o slide que falava do Benjamin como um autor que influencia a nossa autora Beatriz Sarlo, né? Aqui, sem dúvida nenhuma, acredito que quando ela pensou em tratar do tema dos tradutores através da Vitória Ocampo, ela pensou no Benjamin, que vai escrever sobre a tarefa dos tradutores. Então, logo aqui no início, acho que aqui não está nesse slide, mas ela vai retomar o Tagore no sentido de que será que a própria Vitória ela tem uma dimensão da dificuldade do inglês dela, que ela achava que fosse pleno, né, um inglês pleno, para que o Tagore pudesse entender. O Tagore, ele vai ser um autor que vai dar naquele, para a minha geração, né, um desenho muito famoso da Disney, que é o Menino Lobo. É um dos autores, o Menino Lobo é um dos personagens de um dos livros famosos do Tagore. Então, e eu estudei um pouco Tagore por conta do Mariátegui, que o Mariátegui vai escrever lá em Cena Contemporânea, que esse ano está completando aí, vou ter que fazer uma parte aqui, 100 anos lá em Cena Contemporânea, que é o primeiro livro do José Carlos Mariátegui, que é um autor peruano, assim, genial, né? Ano que vem a gente vai trazer um pouco mais dele através da revista que ele fundou, a revista Malta. Mas, então, voltando aqui. Então, ela, nessa questão da tradução e da conversa em si, e até mesmo, né, aqui no caso, a gente está falando da cultura letrada. Então, por exemplo, traduzir uma poesia, uma coisa extremamente difícil, e que ela vai falar, né, que o Tagore fez uma tradução, né, falou da poesia e faz a tradução, e aí ela fala, não, mas a tradução escrita está totalmente diferente do que ele falou. O que é isso? Então, são essas dificuldades da tradução. Agora, o ponto da cultura, né, ela não pode se perder, né, na hora da tradução. Essa que é a grande dificuldade. Então, alguns mal entendidos podem ser levados à questão da tradução. E aí, se me permitem, né, porque como eu não preparei essa parte, mas eu tenho, né, essa reflexão sobre a tradução, como eu estou mostrando aqui para vocês, e dou um exemplo concreto, né, que tem um autor, que que o José Carlos Mariátegui vai nos trazer, que é o John Arrai Keynes, e que nós
temos só dois livros traduzidos dele aqui no Brasil. Um é o Teoria Geral do Juro da Moeda, Keynes é um economista inglês, tá? E o outro é As Consequências Econômicas da Paz. As Consequências Econômicas da Paz é uma tragédia, a tradução. Né? Eu cotejei os dois. Né? E o próprio outro autor que eu estudo também, o Caio Prado, também vai falar do Keynes, mas todos os dois, e o Mariátegui era autodidata, vão ler no original no inglês. Agora, uma coisa é a leitura, outra coisa é a fala. E tem uma outra questão, que aí voltando mais à questão aqui do slide mesmo, né, que eu acho interessante, que é esse conflito entre a cultura letrada e a cultura de massas, né? E aí, eu dei esse suspiro, porque também é uma outra reflexão que eu faço, né, com muito cuidado, que ela, né, assinala, os intelectuais, muitas vezes, interpretam mal essa questão dessas novidades que vêm do público mais popular, né? E aí vendo alguma ameaça, né? E aí até tem essa mudança da realidade, né? A mudança das formas de acesso, né? De conhecimento. Aqui também uma outra reflexão interessante, que aí vocês também, por favor, me permitem, né? Porque, como eu falei, eu não preparei, mas eu tenho uma reflexão sobre isso por conta do Gramsci, que é outro autor que eu estudei, que ele fala do nacional popular para a formação do nacionalismo, né? O que é ser o nacional popular, né? Você tem que passar pelo nacional popular para você realmente, o nacionalismo ter significado para as pessoas que estão naquela nação, porque senão não tem significado nenhum, não tá me expressando, né? Então, é uma reflexão importante. E, por outro lado, também, eu falei da semana da SEAC, aqui eu acho que não tem ninguém que apresentou esse trabalho, não, mas a gente apresentou um trabalho que foi a ida à Rocinha para nós irmos assistir eu não gosto muito desse título, Batalha, mas eu gosto mais de expressão do hip hop, que eu vejo mais como uma reflexão repentista do que propriamente uma batalha, né, de um contra o outro, mas uma reflexão repentista juvenil. Interessante que a gente aclimata a cultura americana do hip hop e traz para a proximidade do repentismo. Isso aí a gente aproxima da cultura de massa. A gente subiu, né, foi com um grupo de alunos, foi uma experiência extremamente interessante e numa linguagem que, para mim, né, totalmente nova, apesar do hip hop não ser tão juvenil assim, tá? É um pouquinho mais jovens do que... Eu também fui estudar isso, mais ou menos na década de 70, então a gente está aí falando de pelo menos uns 50, 40 anos, mas é mais fácil para uma comunicação mais popular. E não deixa, o nosso encontro lá foi para que não deixasse, né, essa reflexão sobre a qualidade do repentismo, dos temas que estão aí em voga, tanto que a gente levou os temas dos serviços públicos, né, para lá. Bom, e aí a outra questão aqui, deixa eu só me aproximar aqui, respeitando, né? Aí esse outro lado do mal entendido cultural, dos intelectuais, né, que interpretam negativamente o consumo de cultura popular. E crendo que o povo necessita ser educado com alta cultura. Aqui é uma outra reflexão que eu também acho interessante falar, que eu falei do hip hop, mas o que a gente tem mais na minha geração e por causa da minha trajetória um pouco familiar, o samba, que aí depois, no final, eu vou fazer até um convite para vocês, né, se quiserem acompanhar a gente no território do samba, falando sobre os encontros internacionais. Mas eu acho que mais contemporaneamente o funk, né, o rap, eu acho que tem aí os intelectuais ficam, será que isso é legal, né? Mas eu acho assim, pelo menos com a experiência do Claudinho Bochecha, que tem até o filme aí, né? Então um pop que
vem da cultura popular muito, muito interessante, que ganha, né? Vai, até a Adriana Calcanhoto vai gravar uma das músicas dele e vai estourar, inclusive para o público infantil, né? Então, essa reflexão aqui, os intelectuais devem parar um pouco e pensar. E aí eu também, outra reflexão que eu faço, né, essa do acesso massivo à cultura, os meios de comunicação que ampliam o acesso à cultura, né, mas não em formas tradicionais, o que cria uma tensão aqui com a cultura letrada, né, e isso é uma das coisas que também é interessante a gente refletir, porque hoje eu estava relendo o livro, né, para apresentar os próximos slides, e ao mesmo tempo eu depois fui para um outro gênero, que foi ouvir a Letícia e a Landa apresentando lá no Colégio Pedro II sobre os nossos encontros internacionais. Aí eu utilizei o fone e me afastei da leitura. Mas eu sou uma professora, né? Mas assim, o ouvir é muito mais atrativo, às vezes, e mais rápido do que você ler, né? Tem uma exposição aqui hoje sobre a questão da informação, que eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada ali embaixo, não sei se vai dar tempo, que fala um pouco isso, né? Quer dizer, às vezes as informações rápidas e só gravadas podem criar essa tensão, em especial na área da cultura. Por isso que essa reflexão sobre hip hop e repentismo eu tive a partir de uma palestra que o Gilberto Gil foi dar na ABL, como já foi uma palestra tem meses atrás. Aí eu falei, é isso, é essa a ideia, desculpa. É essa a ideia de aproximar o hip hop da nossa cultura, né? A questão repentista, que é uma cultura bem popular brasileira, mais ligada ao Nordeste. E a crise da cultura letrada, né? A centralidade dos intelectuais se vê ameaçada por uma cultura de massas e os novos meios que vão surgindo, né? Aí é uma outra reflexão interessante, mas e nós estamos aqui resistindo a isso, e não que as outras formas de comunicação sejam menores do que a nossa, né? Eu acho que são outras formas de comunicação que devem ser também, tanto que eu falei para vocês, né? Eu ouvi porque elas postaram, elas mandaram para a gente pelo WhatsApp e postaram também, né? Então, acho que nós intelectuais também não temos que nos vedar às redes que estão aí, mas saber como utilizá-las, né? E pegar os melhores exemplos. Aqui, alguns dos autores, né, da literatura obras desses autores que ajudaram a mudar a visão cultural, estética e política da Alcampo, tornando-se uma figura central na difusão da literatura moderna da América Latina, né? Aqui a gente gosta de usar mais América Ibérica, isso eu aprendi com o Carlos, porque a América Latina vem da interpretação francesa sobre a América Latina, né? Aqui eu achei assim maravilhoso. Essa era a parte que a Cléo ia apresentar, mas só essa fotografia aqui é maravilhosa. Que é uma reflexão difícil de aproximação entre a música e o design, tá? E que a Beatriz, ela coloca que a relação da Vitória com a música, né? Aí tem música, desenho, arquitetura moderna, mas com a música, ela diz que é uma como está ali, né? Uma experiência intensa, né? E aí tem alguns autores, o Stravinsky, né? O Debussy, não sei se vocês lembram isso, eu gosto sempre de falar aí, eu não ia falar nada, mas me botaram para falar. Debussy, né? Crepúsculo, né? Vocês não podem esquecer, né? Então, né? Debussy está aí, né? E não que ela fosse, né, a Vitória Campo, uma
profissional da música, né? Mas ela escutava, ela tinha um refino para escutar isso, né? E aí, nenhuma explicação pode transmitir o que se sente na questão da música. A gente já apresentou aqui Lhe Dedico Meu Silêncio, que foi o último livro do... Né, o Enzo participou dessa apresentação, né, outros talvez aqui também estejam, mas Lhe Dedico Meu Silêncio, gente, é para você silenciar, para ouvir a pessoa tocando, né? No caso ali uma viola, né, o que a gente chamaria de o violão nosso aqui brasileiro, mas uma viola. Então vou dedicar o meu silêncio a você para ouvir a música, e é uma experiência única, né, que todos nós vivenciamos juntos, algumas vezes, né? E aí é o que se diz sobre a música. E admira, sobretudo, os compositores, isso que é legal, modernos do século XX, em especial Stravinsky, e se eu não me engano, Debussy também, tá? Ela botou ali só Stravinsky, mas pela minha leitura. E aí a questão da interação dela na arquitetura, a Vitória Ocampo, né? Como pensar assim a música para projetar a arquitetura? Para mim sempre foi imensamente um desafio. Eu nunca consegui pensar o espaço, né, para você pensar um design. E eu já tive alunos aqui nesse curso de design. Eu admirava-os muito, porque conseguiam fazer uma tradução de qualquer tema através da figura. É uma coisa assim espetacular. Eu acho um dom maravilhoso. Mas voltando aqui, né? Então o desenho e a decoração, né? Então ela vai mostrar, a Beatriz, que ao campo ela vai romper com os gostos aristocráticos. Aí ela vai fazer uma crítica muito dura à aristocracia argentina, né, no que trata ela seria muito pesada, né, é um desafio de simplificar a funcionalidade moderna. Esse é o caminho mais ao campo, né? Então, por exemplo, fala de cadeiras, mesas que sirvam para sentar-se, para comer e não para só exibir as cadeiras. Isso daqui é uma revolução, né? Realmente uma revolução. Fazer os móveis realmente, efetivamente, servirem como os móveis. Aí, diferente da aristocracia argentina, né? Aí você tem uma estética recortada por Chanel. A Chanel vai visitá-la porque vai querer conhecer essa estética dela, né? Esse design que ela vai levar para decorar as suas casas ao campo, né? E a Eugênio Arizuriz, e aí seria um bom gosto moderno, né, ao campo. Na arquitetura tentou trazer o Le Corbusier para Buenos Aires. Aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a gente tem o pessoal que estuda gestão pública, estuda no Instituto de Planejamento Urbano e Regional. Então, algumas vezes, vocês, não sei se os professores falam, mas o Le Corbusier irá fazer algumas intervenções, né, que teve possibilidade de apresentar sua obra aqui no Brasil. No caso de Buenos Aires, ela vai mostrar que teve muita dificuldade, né? E aí eu pedi para a Cléo falar um pouquinho dos projetos que tiveram aqui também no Brasil. Provavelmente, se ela estivesse aqui, ela ia falar, né? Eu não tive tempo de fazer essa lista. Mas, de qualquer forma, o campo tentou, inclusive, fazer um projeto de algumas casas e não conseguiu, né, porque eram terras da aristocracia argentina, inclusive da própria família dela, que não cederam as terras para que a obra do Le Corbusier fosse mostrada, fosse construída também na Argentina, né? Eu acho que ainda sou eu? Sim. Ainda. Bom, aí vamos voltar de novo, né, para a questão da tradução. Né, eu acho que, sem dúvida, né, aí, isso eu gosto muito, que aqui
tá uma moda danada esse negócio de identidade, que é a minha identidade. Eu acho isso americano no último. E no último, é a minha identidade eu do eu. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Por isso que quando ela chega, né, na discussão da ameaça à identidade, é porque as culturas, elas não se fecham por si, elas não se fecham em si. Ou seja, a cultura, gente, é uma coisa aberta. Se realmente se quer entender um hip hop, ou um funk, né, ou outro tipo de cultura, você tem que entender que não é uma identidade. Sinto muito, né? Isso é uma coisa americana no último, isso não nos pertence. Eu acho que está um modismo imenso em relação a isso. Eu gosto mais desse sentido, né, que como são... ela teve essa experiência das várias línguas, né, e de tradução do francês para o espanhol, intercambiando cartas em inglês, em francês. Ou seja, só isso daqui, você já rompe com essa história de identidade. Porque cada vez que você vai se utilizar de uma língua, você tem que... Se você vai falar em espanhol para uma pessoa que nativa, ainda tem essa discussão, né? Do nativo, hablante em espanhol, aí como a gente estava conversando aqui, uma coisa é você falar para um colombiano, outra coisa para um chileno, né? Outra coisa para um argentino, outra coisa para um espanhol. Porque a carta que você vai escrever ou que você vai falar pode não significar a mesma coisa. E dependendo da camada social que você falar também e do nível de intimidade que você tem ou não, também muda. Então, olha, eu acho que tem que romper com essa história dessa identidade. Porque a cultura ela não se encerra. Ela é dinâmica. E, às vezes, você, no conversar, você rompe com a cultura que você tem e começa a entender a do outro. E aí vai construir uma coisa nova. Então, se reconhecia estrangeira em todas as línguas, inclusive no espanhol. Mas assumia essa condição como parte essencial de sua modernidade. Ou seja, sou estrangeira em todas as línguas, inclusive na minha. Isso aqui é sensacional. Ou seja, eu sou estrangeiro em tudo, né? E é uma mudança, eu não entendo isso, eu acho muito mais, né, progressista você entender essa relação com o outro e a troca de cultura com o outro do que você ficar parado na sua identidade, achar que é só aquilo e pronto, acabou. Não, como eu falei, o hip hop é um repentismo, ele muda, ele se aclimata no Brasil e rompe com a questão americanista e vai muito, muito além, né? Isso só para falar do que eu refleti aqui, né? Aí agora sim, né? Las noites de las câmaras de festa. Obrigada. É assim mesmo. Obrigada. Você sabe, né? Já foi, já. É só isso mesmo. Boa tarde, gente. Meu nome é Fábia. Eu também sou aluna de GP10 e sou bolsista desse projeto de extensão. E eu vou falar agora desse capítulo, né, The Making, Reconstrução a Várias Vozes, onde a autora, ela narra o que foi essa La Noche de las Câmeras Despertas, que foi um evento importantíssimo na história do cinema argentino. E ela começa explicando, só para antes de eu começar a explicar, aqui no slide tem a figura de algum desses... Tá abaixo, né? Ou não? Dá pra ver? Tá. De algum desses personagens que foram muito importantes e que vão aparecer nessa história. Não, nem todos eles estão aqui, porque apesar de serem cineastas muito importantes, eu tive uma certa dificuldade até de achar imagem deles, né? E aí eu vou dizer o nome de algum desses que estão aqui e os que eu não falar, é porque infelizmente eu não consegui achar fotos. Então a Beatriz começa explicando que em 1970 o Alberto Fischmann, que é esse aqui da ponta, à esquerda, ele é um dos principais personagens dessa história e ele tinha uma produtora em Buenos Aires que chamava Top Level
E lá trabalhavam alguns outros jovens que também são importantes e que participaram dessa história. Um deles é o Carlos Sorin, que é esse que está ali no meio, atrás da câmera. E alguns outros, como o Miguel Berro, que é esse terceiro da esquerda para a direita. O Giordano, que também participa da história, mas que não está no slide. E alguns outros, nesse mesmo contexto, né? Tinha outros nomes importantes, o Rafael Filippelli e o Luiz Anger, que tinha uma outra produtora e que ficava a poucas quadras dessa produtora do Fisherman, né? E eles costumavam se reunir, todos eram amigos, né? Então eles costumavam se reunir ou no escritório do Fisherman ou num bar que ficava na mesma rua do escritório do Fisherman, que era o bar La Bola Louca. E também se encontravam no escritório do Filippelli. Então virou um grupo informal de encontro de amigos, onde eles discutiam diversas questões importantes da época, desde da produção do cinema que eles faziam, até questões políticas. E o que estava acontecendo no momento era que, isso a gente está em Buenos Aires ainda, lá em Santa Fé, onde existia o Instituto Santa Fé, estava passando por um processo de censura das produções de cinema e tinha um movimento para o fechamento desse instituto. Então, o Raul Beceiero, que é um outro personagem, que é esse segundo aqui, da esquerda para a direita, ele vai para Buenos Aires e ele faz um convite aos cineastas, né, de Buenos Aires para participar de um ato contra a censura que aconteceria lá em Santa Fé. Ele chegou a Buenos Aires numa quarta-feira, e é importante falar desse tempo, porque tudo acontece muito rápido. E ele chega na quarta-feira para fazer esse convite, explica o contexto, e o Fisherman, que, como eu falei, ele é muito importante nessa história, porque é o Fisherman que vai aceitar ir nesse ato em nome dele e de todo o grupo que estava ali em Buenos Aires. E ele diz pro Raul que eles vão, isso numa quarta-feira, e que a melhor forma deles colaborarem para contribuírem, né, para o ato político seria, por serem cineastas, não escrevendo e nem falando, e sim com os filmes. Então ele fala, nós vamos produzir curtas, e isso numa quarta-feira, e a gente vai chegar no sábado para estar com vocês. Então as duas produtoras, tanto do Fisherman quanto do Filippelli, elas encerram as atividades para esses dias para focar em fazer essas curtas metragens que seriam levadas para Santa Fé. Então, isso na quarta-feira, né, eles já reservam um estúdio, que é o estúdio Rental Filmes, para na quinta-feira à noite já começarem as gravações, na sexta-feira editarem e no sábado estarem em Santa Fé. E só um detalhe que também é muito importante, de Buenos Aires para Santa Fé são mais ou menos 10 horas de carro. Então isso tudo aconteceria em 2 horas, em 2 dias, perdão, e eles ainda teriam que viajar por volta de 10 horas. E assim, 10 horas que eu vi hoje, né? Não sei como era nos anos 70, a questão das estradas, enfim, da mobilidade urbana, né? Então, não era uma tarefa exatamente fácil, mas eles cumpriram muito bem e que vai ser desenvolvido depois nos próximos slides por outra pessoa que vai explicar a questão dos filmes. Então, eles, na quarta-feira à noite, eles ainda nem trocaram sobre o que seria os próprios filmes. Eles sabiam que no dia seguinte eles estariam dentro do estúdio, e aí seriam cerca de 8 a 10 diretores, e que gravariam curtas para estar em sábado. Era essa a informação que tinha na quarta-feira. Então chega na quinta-feira, por 6 horas, né, que foi o horário que eles marcaram o estúdio, e óbvio, a gravação também teve que ser noturna, porque não daria tempo. E quando chega lá, eles se dão conta que não daria tempo de gravar os curtas, os filmes em sequência, porque o tempo era curto demais e
não daria tempo por ser muita gente gravando. E então eles decidem se espalhar pelo estúdio. Todos os espaços do estúdio foram ocupados e cada um precisava de uma iluminação, uma condição diferente para a filmagem, para o que estava se tratando. Então virou assim tudo, até os espaços que não eram comumente utilizados como espaços de gravação dentro do estúdio foram utilizados. E a autora, ela narra, né, isso como fala o quão caótico foi, e ela marca também dizendo o quanto de nudez tinha também, né? Ela fala dos atores que precisavam se trocar e tudo, e enfim, conta essa história. E aí, dentro dessa noite, muitas coisas aconteceram, e uma das coisas que foi muito importante, e que mostra também um pouco do contexto, das ideias políticas da época, é que o Miguel Berro, ele tinha a ideia tinha essa ideia, né, nessa época, de que o cinegrafista era uma invenção burguesa. Então, os diretores, né, eles mesmos faziam a gravação, eles faziam a câmera. E o Miguel Berro adotou isso para fazer o filme dele, e ele mesmo fazia a câmera. E ele fazia uma cena em que ele, com a câmera, avançava encaminhada até encontrar um vidro, e que ele mesmo com a câmera segurava um martelo e quebrava esse vidro e continuava avançando a caminhada dele. E aí, naquele contexto onde precisava ser tudo muito rápido e não poderia ter erros, porque era muito apressado, tentaram convencê-lo de que, olha, vai ser difícil, pode haver erros e tudo mais, mas mesmo assim ele defendeu que não faria sentido se quem quebrasse o vidro não fosse quem estivesse segurando a câmera. Porque se tratava de uma ação cinematográfica, como se fosse uma pintura de ação, né? E não apenas um registro de uma quebra de vidro. E aí, no momento que ele vai fazer essa cena gravando, ele quebra o vidro com o martelo, e um pedaço do vidro corta o braço dele, atinge uma veia. E, enfim, no meio da cena vem uma outra pessoa e continua seguindo com a câmera, mas ele precisa ir para o hospital porque ele se cortou. E aí tem uma fala, né, direta na passagem do texto que fala que naquela noite de ficção o acidente teve o peso da realidade. E paralelamente a isso tudo, vamos imaginar que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, eles tinham organizado que todo o material que fosse gravado fosse levado para o laboratório, assim que gravou, leva para o laboratório, e que deveria ser revelado até de manhã, mais tardar ao meio-dia. Então os que ficaram encarregados de fazer essas viagens foi o Jordano e o Jorge Valência. E em uma dessas viagens, a polícia parou o carro do Valência, e numa época, né, analógica, então os filmes eles ficavam naquelas latas, né, que não poderiam ser abertas até serem reveladas, e a polícia parou, enfim. E ele ficou numa conversa por muito tempo, e por muito pouco essas latas não foram abertas, né, por muito pouco eles não perderam o que eles tinham gravado. E ainda nessas viagens de levarem os filmes, também tem uma passagem no capítulo que diz que uma das latas foi perdida no meio do caminho, e aí eles precisaram regravar uma cena, né? E depois de uns 7 meses, eles acharam a lata no fundo do porta-mala do carro. Enfim, isso chega sexta-feira de manhã, os diretores vão para o laboratório e para fazer a montagem dos filmes, para a edição. E nesse processo de montagem, muitos dos filmes não passaram. E aí a autora diz que por vários motivos, por não dar tempo, ou pelo próprio diretor que estava ali desistir de fazer, porque, enfim, não ficou do agrado. E os filmes que passaram foram o filme do Fischerman, do Zanger, do Scheuer, do Filipelli, do Berro e do Luduena. Luduena é esse lá da ponta direita. Então, eles terminam de editar os filmes na sexta-feira, na própria sexta-feira à noite. Eles, sem dormir, vão para Santa Fé
né? E como eu falei, esse marco de distância muito grande, e chegam para projetar esses filmes em Santa Fé. Então, tudo isso aconteceu em 2 dias, desde o convite do Raul, que foi na quarta-feira, para esse evento no sábado. E esse evento, muito importante, ficou conhecido posteriormente como o primeiro encontro nacional de cinema. E aí, eu passo a palavra para o Enzo, que vai explicar melhor sobre como foram esses filmes. Divertido. Não, tranquilo. Divertidíssimo. Olá pessoal, boa tarde, me chamo Enzo, eu sou aluno de Relações Internacionais e agora a gente vai falar um pouquinho, como a Fábio falou, primeiramente sobre os filmes em si, né? Sobre o assunto e respectivamente a parte histórica do que está acontecendo na Argentina. Como ela bem disse, é bem difícil achar fotos dos diretores, quem dirá dos filmes. A Beatriz ela começa essa parte do capítulo falando sobre como esses filmes não existem mais e que eles sequer você tem tipo gravações ou restos. Tudo que sobreviveu deles são as informações das pessoas que viram e as informações são conflitantes. Mais tarde alguém vai falar mais sobre isso, sobre essa questão. E que é uma coisa comum tanto do cinema ponto de perda mesmo desse material. Mas principalmente é uma questão aqui na América Latina muito forte da tentativa de um cinema independente, dos anos 70, por aí principalmente. Aqui no Brasil a gente teve situações bem similares, da gente perder grande parte desse material cultural que a gente tinha, principalmente se ele foi independente, e contra em questionamento aos governos ditatoriais que surgiram depois. Então é uma questão muito forte já disso, são filmes sobre censura que não sobreviveram aos anos e anos e anos de uma luta anticultural, assim, dessa forma, total, da Argentina, no Brasil, na América Latina como um todo. Basicamente, os filmes, como a Fábio está dizendo, aqui eu vou dar alguns exemplos, dos diretores ela já falou. O Fischerman é o mais famoso deles, porque ele vai continuar muito depois da ditadura, das 2 ditaduras que teve a partir dos anos 70 na Argentina. Ele vai continuar fazendo cinema até os anos 2000, né? Então o nome dele é ainda mais forte. Ele está aqui, se não me engano, que está na câmera ali. Basicamente, só para poder dar um quesito mais histórico, né, de quando está rolando essa reunião, essa discussão sobre que censura eles estão falando. Em 66, a Argentina vai levar um golpe de Estado, né, que vai ser a ditadura. Chamam de ditadura militar argentina para diferenciar da junta depois, porque em 76 eles vão levar outro golpe, essa ditadura de que eles estão reclamando da censura vai de 66 a 73, né? Aí eles estão em 70, e em 76 eles vão tomar outro golpe, que é o golpe mais famoso aqui no Brasil, que é o Perón, aquela coisa toda. E logo depois disso, e aí, né, vai durar até os anos 80, quase 90. Basicamente, né, agora exemplificando um pouco sobre esses filmes, né, que ela falou, nós vamos ter, por exemplo, um filme, se não me engano, que é o do Fischerman. Vai ser um homem que ele vai ficar tentando falar, e toda vez que ele tenta falar ele é amordaçado, toda vez que ele tenta se expressar com as mãos ele é amarrado, nu mesmo, graficamente. Esses são filmes eram filmes bem gráficos, né, nesse sentido, porque eles todos estão passando por uma coisa que vai ser comum no cinema, que de vanguarda, assim, de uma experimentação bem, primeiramente, anti-hollywoodiana, né? A gente vai falar disso também, que teve uma inspiração muito forte no Eisenstein, né? Que é um diretor muito importante tanto pro cinema no geral, né? Ele é um diretor de cinema russo, tipo início do cinema, assim, mas muitas das técnicas dele, tanto técnica mesmo, de fato, de câmera, quanto a questão do porquê que você faz cinema, vai ficar muito forte nesses diretores, né? Por isso que eles são chamados de vanguardistas, não é à toa, né? Porque eles querem estar na vanguarda, tanto do que é o experimental do como você faz cinema, tipo no sentido literal mesmo, quanto no sentido do social, para que você faz cinema, né? Então, tipo, isso vai ser uma questão muito forte, assim, entre os dois casos, o que vai acontecer de fato na reunião. Aí, continuando alguns exemplos, o Schauer, por exemplo,
ele vai dar um livro para a mulher dele, e ela não sabe do que é, eles vão gravar a reação dela. E é um livro extremamente pornográfico, assim, extremamente forte, e justamente disso vai ser justamente para demonstrar essa coisa de quebrar esse tabu, né? Novamente sempre tipo, um forte de elevar o que a sociedade argentina considerava tabu na época, né? E a censura do que é pornográfico, do que não do que pode ser falado, do que não é. E além disso também, acho que, se não me engano, o do filme do Berro, que vai ser uma coisa meio metalinguística, dele gravar ele escrevendo a cena, enquanto grava que a cena está sendo escrevida, que é justamente para você justamente trazer a forma de como o cinema é feito para a tela, não só tipo uma coisa que é escondida, que é uma situação muito comum no cinema hollywoodiano, que é tipo assim, você é só pouco diagésico, se não me engano, não me lembro exatamente as palavras, mas basicamente assim. E eles querem mostrar o cinema sendo feito, é por isso que a cena do sangue, tipo, dele mesmo quebrando o vidro, é tão emblemática de todos esses filmes no geral, na verdade. E aí, basicamente, a partir disso, né, e aí só para poder ficar mais, só ver se faltou alguma coisa, não, basicamente, quais eram as formas desses filmes. Nossa. Aí, nós chegamos à situação, de fato, deles irem para Santa Fé, né, como a Fábio estava dizendo. O que ocorre? Eles vão chegar lá na sexta-feira, né? É na sexta-feira? Eles chegam no sábado. Ele começa na sexta-feira, era isso. Começa na sexta-feira e já estavam lá diversas pessoas, figuras importantes da esquerda argentina, do cinema argentino, no geral, figuras da discussão e figuras dos sindicatos argentinos. Então a discussão vai começar a degradar para uma coisa mais geral sobre a Revolução na Argentina, sobre a questão da censura. Inicia-se como uma questão sobre a censura, né? Mas ela vai acabar degradando para diversas coisas, discussões de esquerda no geral, assim, sobre se deve ser feita a Revolução, a situação da Argentina naquele momento, e dentro disso, né, vão ser mostrados outros filmes. O Birri vai ficar como uma figura muito marcante. O Birri é quem faz, se eu não me engano, é ele ali, e esses filmes são exemplos dele, que vai ser uma pessoa que vai ter um formalismo mais estético mais direto, né, de cinema revolucionário, que é tipo, o cinema ele é feito para o que você deve utilizar para poder você colocar as suas ideias, as ideias revolucionárias para frente, né, deve servir a esse Estado assim para fazer revolução. E aí dentro disso eles formam, segue-se várias pessoas a esse formalismo do Birri, né, que vai ser uns filmes mais questões mais diretamente questões de problemas de esquerda, como, por exemplo, demonstrar o proletariado argentino trabalhando, os problemas desse proletariado. Foi demonstrado isso nos primeiros dias, a situação desanda um pouco para uma discussão mais geral. Chegam esses diretores de Buenos Aires, né, esses portenhos, e essa também é uma diferenciação que na Argentina comumente tem. E eles tinham também um background no marketing, né, na questão de venda, então isso vai ser uma questão que vai ser trazida constantemente pelos críticos deles. E eles vão chegar lá para demonstrar esses filmes. São filmes experimentais, né, e que dentro disso, dentro das pessoas que já estavam lá, a situação as pessoas vão começar a ficar um tanto irritadas com isso, muito críticas a esses filmes que são experimentais. Eles são filmes que vão colocar o dedo na ferida muito dessa questão do que é censura, do que não é, do que deve ser demonstrado ou não, e até mesmo dentro de figuras da esquerda. Um dos outros filmes que eu não comentei, tinha um dos diretores, ele era muito parecido com o Che Guevara. Ele utiliza a figura do Che, que é muito marcante nas esquerdas em geral da América Latina, e como um todo, na verdade. E eles vão utilizar isso e as pessoas vão interpretar como chacota. E aí as pessoas vão ficar muito irritadas com isso. E isso vai começar uma confusão generalizada nesse primeiro encontro. E as pessoas vão, e confusão no sentido de porrada mesmo, assim. As pessoas vão se bater, as pessoas vão tentar parar de passar os filmes. Inclusive, a situação só vai se resolver quando o Fischerman mesmo vai falar vai entrar meio que em acordo com uma das principais lideranças ali, que é o
o Daniel Open, que é uma liderança sindical muito importante na Argentina nessa época, e que estava ali, que era muito, e que discordava completamente deles. Eles chegam meio que a um autoentendimento de todo mundo aqui está lutando pela Argentina, pelo cinema argentino, eles só são mais experimentais, assim, e isso fica muito marcado pro início desse novo cinema argentino. Aqui no Brasil a gente vai ter umas situações muito parecidas, né, dessa briga entre para que lado o nosso cinema tem que ir, principalmente no cinema independente. O exemplo daqui é o pessoal da Boca do Lixo, que é de São Paulo, que é tipo muito... também filmes experimentais, muitos desses filmes foram perdidos, é tipo uma situação bem similar, assim. E também com uma discussão direta com a esquerda mais tradicional, assim, do cinema brasileiro. E isso vai ficar como essa nascença desse novo cinema, e que vai sofrer muito nos anos seguintes, porque em 73 vai acabar essa ditadura, e logo em 76 vai vir uma ditadura ainda mais forte na questão da censura. E agora eu passo a palavra. E é isso, basicamente. Gente, tô sentindo frio, Boa tarde, eu sou a Daniela, eu sou aluna de gestão pública também. Esses 2 capítulos eu fiquei apresentar junto com a minha amiga Raquel, que elaborou os slides junto comigo e elaborou a apresentação. Então ela teve um imprevisto de última hora familiar e não vai conseguir apresentar, então eu vou ter que apresentar a parte dela. Por isso eu vou pedir desculpa antes de qualquer coisa, porque eu vou ler, porque eu não estava preparada, infelizmente, para apresentar a parte dela completa. Vou começar. A gente escolheu os 2 capítulos, A Instalado La Guerra, e o primeiro capítulo é esse. Ele começa em 1970, né, ele se passa em 1970, e a Sarlo, ela não está interessada nesse capítulo só na alta cultura, só em explicar sobre isso, mas nos circuitos da produção simbólica da época, ou seja, como o conhecimento circula, se transforma e é disputado na sociedade. Nesses capítulos, A Instalado La Guerra e La Esteticación, que é o próximo, ela narra um episódio real e utiliza como ponto de partida para discutir as tensões entre a arte e a política na Argentina dos anos 70. O capítulo se passa em 1970, né, como a gente colocou ali, durante o ato político realizado na Universidade Nacional do Litoral, em Santa Fé, que os meus colegas falaram antes de mim, como a censura e a repressão. Um grupo de jovens cineastas com formação no cinema de vanguarda e ligados ao Instituto de Trela decide contribuir com o ato de forma pouco convencional, realizando curta-metragens experimentais para serem exibidos no evento. Como o Enzo falou, né? Os filmes foram feitos em uma noite só. Eles não seguiam narrativa linear, não tinham personagens, nem mensagem direta. Eram feitos de imagens cortadas, sobreposições, silêncio, ruído, uma estética de choque influenciada por cineastas como Godard, Jonas Mekas e o cinema underground americano. A proposta era que a forma fosse o próprio gesto político, que a ruptura estética fosse também uma denúncia. Mas o público, né, majoritariamente militante da época, reagiu muito mal, né, a essa proposta dos filmes. Eles foram considerados alienantes, elitistas e desconectados com a realidade popular, porque as pessoas não entenderam a mensagem que eles gostariam de passar, acharam que foi uma coisa muito difícil de ser lida, né, muito difícil de ser entendida. Muitos militantes esperavam uma arte clara, direta, engajada e se depararam com obras herméticas quase incompreensíveis. O mal-estar foi geral, e a Sarlo diz no livro que foi como se uma guerra simbólica tivesse estourado no auditório naquele dia. O título do capítulo, A Instalado La Guerra, aponta justamente para esse conflito. A arte que deseja agir entre o choque e com a política que exige funcionalidade. Os 2 projetos eram diferentes ideias de transformação que se enfrentam. De um lado, a vanguarda estética, que acredita na subversão da linguagem, e de outro, a militância política, que vê nisso um luxo, ou até uma traição da luta popular. A Sarlo não faz um julgamento simplista, né? Ela mostra que ambas as partes tinham motivações legítimas, mas falavam em línguas diferentes. E quando a estética não é reconhecida como ação, ela corre o risco de se tornar ruído ou ser simplesmente descartada. E foi o que aconteceu. Esses filmes foram esquecidos, igual a Fábia trouxe pra gente. É muito difícil achar qualquer coisa sobre eles hoje em dia.
Ninguém sabe onde eles estão e foram engolidos pelo silêncio. O que resta são apenas lembranças, versões contraditórias, memórias dispersas, testemunhos fragmentados. A Sarlo trata esse esquecimento como algo revelador, que nem toda ação política deixa marcas e nem toda arte consegue se inscrever na história. O que é triste porque, né, cada forma artística traz pra gente uma forma diferente de se ver e de pensar sobre o mundo. A Sarlo propõe que a estética que tenta ser ação entra num território incerto. Ela não é panfletária, não tem mensagem pronta. Ela não explica o mundo, ela o complica. E por isso pode ser lida como provocação ou como vazio. Mas, ao mesmo tempo, é nesse risco que reside sua potência. A autora aqui, ela não diz que toda arte é política, mas que toda arte que tenta agir entra numa disputa simbólica e pode ser rejeitada por não seguir o roteiro esperado da militância, como foi o que aconteceu na época. Isso nos leva a pensar no papel da arte nos contextos de crise. Ela serve para reforçar mensagens já conhecidas ou para abrir novas perguntas, mesmo que confusas. Sarlo se alinha à segunda opção. A estética para ela não deve ser instrumentalizada. Ela é mais potente quando não se deixa capturar. Mesmo quando não é compreendida, ela desestabiliza, desorganiza, faz ruído e às vezes esse ruído é mais político do que 1000 palavras em ordem. Pode passar para o próximo capítulo, por favor? É comigo, né? Eu esqueço. Sempre tem alguém para passar. Ui, foi. Nesse slide eu juntei um pouco, né, do segundo capítulo com o primeiro, porque eu achei interessante, porque os capítulos se completam muito em relação a esse tema. Como uma conclusão, a Sarlo nos lembra que a cultura não se constrói apenas com obras bem-sucedidas. Ela também é feita de tentativas mal compreendidas, de gestos que falharam, de filmes que desapareceram. Esses capítulos mostram que arte e política nem sempre caminham juntas, e que quando tentam, o atrito pode ser mais produtivo do que o consenso. A estética que age não precisa agradar, ela pode, talvez deva, causar desconforto, que foi o que aconteceu. Porque é nesse desconforto que os sentidos se movem, que o novo começa, que a história cultural se escreve, muitas vezes a partir dos restos, dos ruídos e das lacunas. E mesmo que ninguém tenha entendido aqueles cursos em 1970, eles continuam falando, agora pelas mãos de Sarlo, por nossa leitura. Então, o que a gente consegue tirar desses dois capítulos é que quando a gente tenta trazer muitas vezes a arte misturada com a política, ela pode virar algo subversivo ou pode virar algo de dificílimo entendimento, porque a política e a arte, igual a Sarlo diz, elas não caminham juntas 100% do tempo. A gente tem várias demonstrações de arte que são consideradas políticas, igual na nossa última apresentação, a gente trouxe sobre os grafites, né, que a Victoria Camp fala no livro dela, e é uma forma de representação que muitas vezes é política, é forma de representação das pessoas conseguirem expressar os seus desgostos e as suas mazelas, né, mas aqui aconteceu ao contrário, e a gente teve... Na época eles tiveram essa dificuldade de entender, e é o que a Sarlo quer passar pra gente. Que às vezes é melhor fazer uma coisa clara e fazer uma coisa que vai atingir diretamente o público que está falando com você, do que tentar colocar entrelinhas e fazer com que as pessoas entendam, sendo que às vezes as pessoas só querem uma mensagem direta que passe o que elas estão sentindo e passe o que precisa ser passado. É isso, eu passo para o meu próximo. Perdão. Estava ao contrário, perdão. Aqui. Tá? Boa tarde, meu nome é Ana Luísa Bruna, também sou do curso de Gestão Pública. E agora eu vou apresentar o último capítulo, que é a máquina cultural. Nesse livro, ela tenta mostrar o funcionamento de uma máquina cultural. Ela não tem a pretensão de dizer exatamente o que deve ser a máquina cultural, ela só tenta mostrar como funciona. E aí ela
mostra que funciona e que produz ideias, práticas, experiências, argumentos e personagens. Ela fala que não é uma máquina perfeita, que muitas vezes é mais custosa e que não necessariamente as pessoas que atuam nela são pessoas que são especializadas para fazer. Ela vem pesquisando uma maestra, uma tradutora e um grupo de jovens vanguardistas. Cada um desses personagens eles estabeleceram uma relação com a máquina cultural diferente. A maestra, ela diz que a relação com a máquina cultural é de imposição e consolidação do imaginário. A tradutora, ela diz que é importação e mescla, e os vanguardistas, refutação e crítica. No primeiro episódio, a maestra ela vai viver um certo conflito do que ela entende como o que deve ser feito e a ação dela sendo criticada, né? No segundo episódio, a Vitória Ocampo, que é uma mulher que veio de uma elite oligárquica e tem uma importância muito grande na irradiação cultural na Argentina dos anos 30 até os anos 50. E no terceiro episódio, ela fala sobre os jovens vanguardistas, que eles são movidos pelo impulso radicalizado e que fazem muita diferença e trazem esse conflito da política com a cultura. Ela fala sobre a gente olhar para essas histórias e não trazer um julgamento ideológico, sobre a gente entender a razão pela qual fizeram e o que fizeram. Na história da maestra, que é a primeira história que eu vou recapitular, ela dá uma atenção singular no sentido de não fazer um julgamento ideológico, porque até no último capítulo ela cita que quando ela ouviu a história da maestra, né, o que aconteceu, ela ficou espantada, mas a situação foi que a maestra, né, em um surto de piolhos dentro do colégio que ela trabalhava, ela teve a ação de raspar a cabeça de algum desses alunos. E essa ação, ela foi vista como muito violenta, mas a autora, além de entender a violência nessa ação, ela procura compreender por que aquela professora fez isso, entendendo que, na reflexão, essa maestra ela estava reproduzindo o que o sistema havia imposto, não imposto, mas de certa forma, aquilo que o sistema tinha englobado ela a fazer. Ela acreditava que, através do seu entendimento e da sua criação, da forma que ela foi inserida no sistema, ela acreditava que aquela ação era mais correta fazer. Ela não entendia, essa professora, né, ela não entendia aquela ação como violenta. Ela entendia como uma ação higiênica, né, com os alunos dela. E agora falando sobre a tradutora é a Vitória Ocampo. A Beatriz ela fala que ela não cumpre com as expectativas da sua classe social e que ela enfrenta os problemas da tradução, o que seria a cultura argentina ou o que é a cultura argentina interligada aos estrangeiros. Ela acredita que essa relação não é conflituosa, mas de uma integração em si. E ela fala que a Vitória Ocampo ela entende a cultura através da sua vivência histórica e do seu entendimento intelectual, que ela entende que a cultura argentina deverá definir suas especificidades em relação à cultura europeia. A Beatriz, em todas as histórias, ela acaba fazendo uma ressalva e uma crítica. Então, a Vitória Ocampo, ela fala que, às vezes, esse ponto de muita valorização da cultura europeia e essa questão de trazer muito para a cultura argentina acaba sendo um ponto cego, né? Ela fala isso. E no final ela diz que a Ocampo ela se identifica e encontra na cultura europeia esse ponto de fuga e ancoragem, que é muito importante para ela no trabalho que ela fez e no trabalho muito importante que ela fez. E agora falando sobre o grupo de jovens vanguardistas, ela diz que essa história foi contada por quase todos os protagonistas, é uma história que tem muitos mais protagonistas do que as outras. Eles fizeram um trabalho de arqueologia cinematográfica, sendo a revolução o imaginário político desses filmes, né? A reconstrução de um feito desconhecido ou esquecido, e se tratavam de filmes que eram contra a censura e que não tinham a pretensão de ser filmes realistas, né? Nessa ação que foi falada
pelos palestrantes anteriores, eles acabaram gerando e trazendo à tona conflitos da cultura e da política e que foram necessários, né? Acaba que a Beatriz, ela entende ali o conflito como uma importância, como um entendimento de importância, porque o movimento dos filmes feitos pelos jovens vanguardistas foi um movimento importante, mas ao mesmo tempo esse conflito trazia dois pontos de vista, e dois pontos de vista necessários. E no final eu gostaria de trazer uma citação do livro, que é como a Beatriz ela vai encerrando o livro, e ela diz: eu gostaria que os leitores pudessem perceber, como eu, a presença do contraditório, do passado. Algo que ainda não foi completamente encerrado e que ao mesmo tempo é irrepetível. O passado é como uma camada de sentidos que se transfere para o presente, mas também é como uma rocha de tempo, que não voltará a emergir à superfície. Obrigada. Bom, aí tá, vamos encerrando, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, alguma colocação. Aqui, né, toda a equipe que participou, algumas pessoas não puderam vir, mas participaram. Quero registrar aqui, deixando... cadê o QR Code aqui? Para que vocês, quem ainda não fez, possa registrar, porque é importante para a gente fazer esse registro junto ao UFRJ, quem ainda não fez, tá? Mas, de pé, eu estou muito feliz, desculpa aí os puxões de orelha, mas a gente faz um esforço danado, tá? As reuniões são às segundas-feiras, né? 7h30, e assim, o esforço de todos nós, tá? Porque eu também saio de aula e consigo a chave, vou lá, fico mais um pouquinho lá na Letras para ficar com vocês mais uma hora, e a gente encaixa esse horário para também incorporar a Sofia, que no dia, né, tem aula, né, no dia seguinte, então a gente faz um teto até 8h30. Então, gente, para todas as circunstâncias que a gente vive, está excelente o trabalho, assim, e eu fui, modéstia à parte para vocês também, eu vi os trabalhos da SIAC, e, nossa, gente, vocês estão, assim, muito à frente. Eu sugiro que vocês escolham alguns dos autores e ano que vem apresentem na SIAC, se organizem para apresentar, né, para ganhar a menção honrosa, que eu acho que vale a pena, e vale a pena sempre registrar o trabalho de vocês. E vocês não estavam aqui, mas eu falei do Forcult, estou muito orgulhosa. Vi lá elas apresentando o Forcult, a Letícia e a Alanda, e aí aproveito, né, nossa, maravilhoso. Eu não podia ir, mas eu nem queria ir para deixar elas bem à vontade mesmo, e elas ficaram, né, tem umas ou outra informaçãozinha no início, mas eu acho que é por causa do nervosismo, depois vocês engataram e se soltaram, e foram muito bem. Eu não sei como é que a plateia reagiu, mas eu adorei, e aí já convido vocês, se quiserem estar com a gente na nave de Madureira, vai ser um outro desafio, né? Por isso que eu me identifico mais com esses vanguardistas, porque isso é o que a gente faz, é diferente. Na nave do conhecimento, dia 11 de outubro, dia 22 de outubro, elas estão preparando, elas duas e mais outros jovens da gestão pública, para falarmos sobre a COP30 e os enredos das escolas de samba. Vai ser sensacional, não percam, imperdível. E aqui, se vocês quiserem vir, né, tá gravando também, né, tô convidando o pessoal de fora também. No dia 8 de novembro a gente encerra esse ano com a Raça Cósmica, que a gente vai começar na segunda-feira, tá, gente? Tem reunião firme e forte aí, né? Prometo que no final do ano a gente sempre faz um bolinho no final do ano. A Josiane saiu daqui, mas ela participou, acho que daqui. Ah, tá ali, não estava vendo você, mas Josiane sabe, né? Bom, enfim, aí, Raça Cósmica, do José Vasconcelos, é um mexicano, tá? Centenário foi o Pedro, que é professor do Pedro II, que sugeriu, e vamos terminar assim, em novembro, trazendo essa cultura, né,
não ficarmos só entre nós brasileiros, e entre nós brasileiros já tem muita diversidade, mas também que a gente conheça, né, a diversidade que nós temos nessa América Ibérica. E é isso, estou muito feliz, muito orgulhosa de cada um de vocês, minha vontade de chorar, juro por Deus.